Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Iremos começar a nossa correção da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5, Geografia, professora Welma Pereira. A unidade temática Produção e Organização do Espaço Geográfico e Mudanças nas Relações de Trabalho, inovações técnicas e tecnológicas e as novas geografias, a dinâmica econômica mundial e as redes de comunicação e informação. Isso aqui você estará vendo em todo o volume do PET 5. O tema da semana 1 é movimentos migratórios. Atividade 1. Como podemos definir migração? Migração é o deslocamento de pessoas de uma determinada cidade, estado ou país para outro local. Essa mudança pode ser definitiva ou temporária, voluntária ou forçada, individual ou em grande fluxo, né? Então, é o deslocamento de pessoas de uma área para outra área ou região ou país. Diferencia os conceitos de migrantes, emigrantes e imigrantes. Migrante é a pessoa ou grupo de em determinado tempo, teve a ação de se deslocar de um país para o outro. Então, migrante se refere tanto ao emigrante como ao imigrante. É o deslocamento de pessoas. Emigrante é quando saiu do país em que se residia para se fixar, morar em outro. Então, ele saiu do país onde ele nasceu. E imigrante é quando alguém entra em um país estranho, que não seja seu país de origem, ou seja, quando alguém entra no país em que não nasceu. Imigrante sai, imigrante entra. Atividade 3. Cite e explique um tipo de migração religiosa. Migração religiosa está relacionada à cultura, quando alguém ou grupo de pessoas migram para o local com a qual identifica devido à sua crença. Por exemplo, os muçulmanos que migram para Meca a fim de facilitar a prática de sua religião. Ou seja, pode ser também uma pessoa que mora em uma determinada área do país e quer migrar ali para a Aparecida do Norte, onde pratica a religião católica ali. Então, é o deslocamento devido à sua prática de religião. 4. Também chamado de migração diária, é caracterizada pelo deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar em outra cidade, estado ou país. Após realizar a atividade profissional ou cumprir a carga horária de estudo, essas pessoas retornam para a cidade onde residem. Para isso, utilizam em grande medida os transportes públicos e individuais. Aqui, por exemplo, na zona rural, muitas das vezes uma pessoa que mora na zona rural se desloca todos os dias para ir trabalhar na cidade e retorna. E da mesma forma, uma pessoa que mora na cidade, principalmente em época de colheita ou safra, usa o transporte para trabalhar na zona rural e retorna para a cidade. Então, é um deslocamento diário. Esse deslocamento chama-se migração pendular. O fenômeno em questão é qual tipo de migração? Pendular. Esse tipo de deslocamento diário é um fenômeno que comumente ocorre nos grandes centros urbanos, onde milhões de pessoas em todo o mundo realizam esse movimento. Na cidade de São Paulo, por exemplo, isso é muito prático, muito comum. Pessoas se deslocam de um bairro e anda quilômetros de distância para ir trabalhar em outro bairro e retorna no final do dia. Então, é migração pendular. 4. O êxodo rural é uma modalidade de migração muito comum no território brasileiro. No entanto, esse fenômeno pode gerar uma série de problemas para os migrantes que não possuem qualificação profissional para se inserirem no mercado de trabalho. Nesse contexto, analise a seguinte tira. Pare, veja e pense. Aqui são as senhoras trabalhando manualmente, né, no campo, e como houve a modernização do campo, o aumento da pobreza no campo, ocorreu o quê? A atração para a cidade. A cidade começa a se industrializar, começa a ocorrer o êxodo rural e se desloca para a cidade. E a cidade? Conseguiu emprego? Não. Está trabalhando como catadora de lixo de latinha. Então, a pobreza
a falta de qualificação de mão de obra, tanto no campo como na cidade, gera pobreza e grandes problemas sociais, né? Então a gente analisa aqui, ó, que ela saiu do campo para buscar melhores condições de vida na cidade e esse problema tornou-se cada vez mais agravante. Muitas das vezes trabalha como catador de latinha, outras das vezes vai até para a criminalidade, aumento das favelas, né? Então nós sabemos que tanto no campo como na cidade existe pobreza. E o que é necessário? Que o governo invista no campo para fixar aquela população lá, ter uma qualidade de vida daquela população, para que ele não possa vir a deslocar para a cidade em busca de melhores condições de vida, que não qualificado vai ficar desempregado e vai aumentar o aumento de pobreza. Então, ao analisar essa figura aqui, muito triste, uma realidade muito triste, a gente pode dizer que a falta de qualificação da mão de obra provoca pobreza tanto no campo como na cidade. Políticas públicas devem ser desenvolvidas, proporcionando subsídios para os pequenos produtores, a fim de melhorar a qualidade de vida no campo e evitar o êxodo rural. Compreenderam a figura? Mais Geografia agradece. Quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like para não perder as novas correções. Tchau. Fique com Deus.